Ai, ai, mais um clássico, né? Hum? Deixa eu baixar aqui um pouquinho o volume. Tô te ouvindo bem? Tá me ouvindo bem? Vou baixar aqui a Tá música. tudo tranquilo, tudo perfeito. O meu áudio tá bom também? Tá bom. Ok. Chamei uma galera aí, o pessoal deve estar pra chegar. Deixa eu ajeitar aqui o ventilador. Como a É. iluminação do meu quarto não ajuda, eu tô na Ah. penumbra, igual o Vito Corleone no começo do filme. É, eu tentei fazer uma luz aqui, só que eu falei, porra, não vai ficar tão legal, né? Porque tem até uma. A gente vai falar sobre isso, uma solução de direção de fotografia, que é massa pro filme, que ela é boa, mas ela é ruim. É uma solução. Deixa eu ver aqui. Tinha que fazer mais. É, não deu certo, não. Que dá essa sombra dos olhos, né? Aham, aham. Jameson! Eu vou deixar a tradicional mesmo, que tá massa. Então, para quem tá chegando agora, tem a galera chegando aí, Jameson, Jonas tá aí, feliz. Tem a galera já aí. Ai, de costume. Vai ficar torto. Eu preciso comprar um tripé. Então, uma vergonha comprar um tripé para celular. Hoje a gente vai fazer a live sobre o Poderoso Chefão, né? A gente vai encerrar o nosso circuito de lives, né? Que a gente começou no final do ano passado, falando sobre os clássicos das décadas. Então nós começamos pelos anos 2000 com Dunkerque, né? Que é do Nolan. E são grandes... Deixa eu tirar o áudio. E são grandes diretores também, né? Então a gente começou com Nolan, com Dunkerque, filme de guerra de 2014. Nós falamos sobre os anos 2000, O Aviador, que é de Martin Scorsese, que é com Leonardo DiCaprio, filme muito bom, a gente debateu, filmes longos, né? A gente só pega filme longo para falar, tudo com mais de 2 horas. A gente falou sobre anos 90, que acho que era o filme mais curto da lista, que é o Seven, que é do David Fincher, né? Diretor também muito conhecido, suspense. E os filmes que a gente tem pegado também são bem violentos, né? Cheguei a essa conclusão também. Tirando o Aviador, acho que o Aviador é o mais suave que tem, apesar de ter umas cenas mais pesadas, ele se acidentando, etc. Ah, a gente falou sobre na década de 90, né? O Seven, década de 80 foi o Blade Runner, Isso. o Caçador de Androides, né? Que foi na última live que a gente teve, foi bem bacana. E para encerrar, que eu acho que foi o primeiro filme que a gente decidiu que a gente ia falar, é o Poderoso Chefão de Coppola, né? Não sei o que lá, Coppola, eu esqueci, o filme é de 1972, me corrija aí, se eu estiver errado. 72. 72. 72, e é um filme, né, logicamente gravado em película, né, em filme mesmo, e ele tem uns detalhes, né, que eu andei vendo, até nas curiosidades sobre ele. Só para a gente começar, né, ter uma ideia da dimensão que está falando de um filme da década de 70 e que ele teve um orçamento de um pouco mais de 6 milhões, né, entre 6 e 7 milhões, e ele rendeu em bilheteria mais de 240 milhões de dólares. Então foi um senhor investimento com bastante retorno. E eu queria começar agora, Ícaro, né? A gente já tá trocando essa figurinha já há um tempo, então, mais uma vez, vou dispensar apresentações. E queria que você comentasse um pouco do filme. É um filme longo, de 2 horas e quase 3 horas de duração, né? E os outros também são de 3 horas, a gente vai se conter em falar apenas da primeira parte, O Poderoso Chefão, né? Esse de 1932, que deu origem aos outros filmes, toda essa questão de influenciou a cultura pop, tudo isso, a gente vai se conter apenas no primeiro filme. Certo? Certo. Então, Acredito até que dá para fazer uma menção honrosa em relação ao ah, segundo, que a gente vai falar mais pra frente. Então, é algo interessante que tem no segundo, porque se a gente for pensar, o segundo filme, ele é quase a mesma história do primeiro, mas ele tem o extra, que é aquela história, é contando a história do passado do Vito Corleone. Então, sim. a gente vai chegar aí. E o terceiro a gente pode esquecer, realmente, a gente não precisa entrar no terceiro, até porque, como a gente está lidando com filmes de cada década, né? O terceiro só veio em 91. Então, tá muito à frente, não cabe muito aqui. Mas Tá. vamos lá. E eu, Poderoso como é que fala? Chefão. Também não cheguei a assistir, vou fazer a minha culpa, eu não consegui ver o terceiro. Eu vi o segundo, mas o terceiro eu não consegui assistir.
Ai, tá Mas ruim assim, aqui, agora vamos lá. Não vou me incomodar com isso. Poderoso Chefão é o filme definitivo de máfia. Sim, talvez nessa época não se fiz, talvez não se tenha feito tantos filmes de máfia quanto surgiram depois do Poderoso Chefão. Mas ele é o definitivo. E tudo, toda, não só por conta da história, mas por conta da narrativa dele, da forma como a história é contada. Ele não é um filme que segue os padrões de, por exemplo, você tem o primeiro ato, o segundo ato e o terceiro ato. Não, o primeiro ato, só aquela cena do casamento toda ali já vai meia hora de filme. E se perceber, a história não anda. O que particularmente não é ruim, porque o filme é muito bem dirigido e tem ritmo. Mas ele foge de qualquer padrão de estrutura de filme que você tem. Quando chega, por exemplo, tem a parte do cavalo, né? Que o Tom vai na casa do produtor de Hollywood para pedir a vaga pro primo e tal. Aquilo ali não influencia em nada a trama do filme, se a gente for perceber. Mas também come grande parte do filme. É, ela dá a. Ela começa. Eu acho que ela dá o tom da violência e do que eles Sim, fazem para conseguir alguma coisa à família. Porque ele vai sim. ao ponto de arrancar a cabeça de um cavalo e jogar na cama do cara dormindo, né? É um negócio Exatamente. muito doido. Tipo assim, se eu fiz isso com o Exatamente. teu cavalo que vale 600 mil, imagina o que eu posso fazer com você, né? Então, é algo que. E, assim, e o filme custou 7 milhões, né? O que na É, época já foi um orçamento absurdo, porque ficaram em cima do Coppola dizendo que ele era um cara que gastava muito, estourava uhum, o orçamento, que ele levava muito tempo de gravação, então que ele ia estourar o tempo também, ele ia estourar o deadline. Então, assim, foi um filme muito problemático para se fazer, principalmente porque você está lidando com muitos atores ali de ego inflado também uhum, do set. dentro do set de filmagem. Então, assim, foi algo absurdamente complexo. No fim das contas, acabou que saiu um filme maravilhoso, mas Maravilhoso. foi, foi algo muito O, complicado de fazer. o Coppola, que é o diretor que ele se consolidou com esse trabalho, não era o primeiro trabalho dele. Ele já tinha dirigido, tá até falando contigo, é o THX, né? THX Não, 1132. não, 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 Dirigindo não. ele. THX é do Jorge Não, do Lucas, na George verdade. Lucas, mas ele veio, ele deu pitaco, ele trabalhou junto, fez alguma ponta lá também no filme dele, que tanto é que foi o George Lucas que convenceu ele a aceitar fazer Sim. Uhum. essa direção, né? Porque o estúdio na época que era a Paramount, ela estava procurando algum diretor ítalo-americano para poder fazer essa direção. Porque houveram outros filmes, não sei nem conjugar isso direito, foram produzidos outros filmes de máfia e os filmes não eram tão bons assim. Já tinha aquela característica meio batida, de tiroteio, bang bang, aquela ideia de gangster, de máfia, que não era tão bom. Eles queriam alguém que tivesse alguma ascendência italiana para poder dirigir esse filme com mais veracidade, com mais vontade. Verossimilhança, né? E ele chegou, inclusive, a negar com receio de manchar a imagem que ele tinha perante a família, a parte siciliana dele, etc. Então ele ficou meio com o pé atrás. Mas o George Lucas foi lá e empurrou ele. E ele também estava com uma dívida no outro estúdio, se não me engano, era na Warner, de 400 mil dólares, de filme que ele também Porque começou a ele tinha feito um fazer. filme de um general de guerra, acho que era o Patton, uma coisa assim, que deixou ele endividado justamente com o filme. Aí, tipo assim, olha, eu aceito se você ajudar a pagar a dívida lá, a gente negocia e tal. E aconteceu. E o filme realmente ele é muito bem feito, ele é muito bem dirigido, ele é muito bem montado. É um filme muito bom, muito completo. Falando um pouquinho desse diretor, ele também é famoso por outras obras que ele tem. Uma delas eu fiquei curioso de assistir, que eu não vi, mas todo mundo fala que é o Apocalipse Now, né, que é um filme Sinal. de guerra. É um filme sobre o Vietnã, né, não é sobre a guerra do Vietnã, mas ele se passa no mesmo período da guerra do Vietnã, só que em outro local. Então tem todas umas questões, né, algumas podridões, violência, falando que é um filme ultra violento. Na linha do Poderoso Chefão.
E ele também fez um filme que é fantástico, né? É um filme que é classificado como terror, mas eu identifico muito como romance. Ele mostra de uma maneira a história bela do Drácula, né? O Drácula de Brás Cubas. Se não, me engano, não, Hans Tucker. Como é Bram que é? Stoker, Bram Stoker. Hans Stoker, Brás Cubas não, Bram deixa eu Stoker. falar, confundi. Hans Stoker, que é um filme maravilhoso. Tava há um tempo atrás, assim, há mais de ano, na Netflix disponível, e é um filme da década de 90 também, não sei se é 90, acho que é 90, Sim, 1990. 90. E é um filme com o Keanu Reeves, né, o nosso imortal Keanu Reeves, ele devia ter o quê? 14 anos, fazendo, tô brincando. Mas ele tava novinho fazendo o filme, e a atuação dele é boa, a atuação de todo mundo do filme é boa, o filme é bem montado, é bem construído, e é também do Coppola, né? É um filme que é bem emblemático. Sim. Mostrou uma outra face do Drácula. E outro filme bom do Coppola, que a galera esquece muito, é o A Conversação, que é com o Gene Hackman. Que assim, esse filme é bem interessante porque ele saiu em 74 junto com o Uhum. Poderoso Chefão 2. Assim, o Sim. Coppola entregou dois filmes no mesmo ano. E ele conseguiu a proeza de ter os dois filmes indicados como a melhor filme no Oscar. E, e assim, o Poderoso Chefão 2 levou, assim, avassalou Uhum. tudo na época, mas teve esse A Conversação também, que é um filme muito bom e muito bem dirigido também, que passa despercebido. Massa, eu vou procurar ver esse filme. E mais algumas curiosidades, né? Esse filme ele foi rodado em 77 diárias, nessa faixa entre 75 e 78 diárias de filmagem. Foi menos do que o previsto, que estavam previstas 83 diárias, parece. Ou seja, até nisso ele conseguiu reduzir o custo, né? Já que tinha uma fama ruim, Sim. ele conseguiu fazer um trabalho bem feito, né? Um trabalho bem planejado, vamos dizer assim, né, para rodar o Poderoso Chefão. Tava em começo de carreira ainda, né? O cara tava disposto, porque depois o que ele vai fazer com Apocalipse Now, por exemplo, em questão de direção, é algo muito mais louco, porque ele tava com muito mais dinheiro, muito mais Uhum. experiente, e ele conseguiu estourar o orçamento de tudo. É incrível a história do Apocalipse Now também. Eu não vi Apocalipse Now, mas tem um filme que eu sempre falo nas minhas aulas, inclusive eu levo os storyboards, Tropic Thunder, né? Trovão Tropic Tropical. Thunder, que é Trovão Tropical, que é uma sátira ao Apocalipse Now, que é justamente aquelas explosões e tudo, e o filme é muito engraçado e é muito bem feito. Que eu vi até uns comentários falando, o Tropic Thunder é melhor do que o Apocalipse Now, e não sei o que, eu vi uns comentários estão falando isso. Mas exagero, né? A diferença de época é gritante, são 30 anos depois, praticamente, né? 20 anos depois que gravado o filme, então facilmente você vai ter um desempenho melhor. Mas, voltando para o Poderoso Chefão, né? Eu queria que você comentasse um pouco de algum detalhe de bastidor que a gente não tenha falado aqui agora, antes da gente entrar propriamente no filme, retornar propriamente para o filme. Sim, detalhe de bastidor, talvez o que mais trouxe problema no set de filmagem foi o próprio Marlon Brando, né? Porque Marlon Brando, na época, já era um ator estourado. Ele é um cara que vem desde a década de 40 fazendo sucesso. E ele era um cara que era que era adepto do método de Stanislavski, né? O método de atuação. Ou seja, era no improviso. E era no improviso máximo, a ponto dele entrar na cena sem saber a fala que ele tinha que desenvolver e ir pescando isso só pelo diálogo dos outros personagens, por dicas papeizinhos que ele colocava ao redor do set para ir lembrando. Então, isso causou muita confusão dentro do set, porque você tinha outros atores que seguiam a risca o roteiro e E vinha o tá cara esperando que a deixa do cara para falar e não sabe quando é era que ele vai dele e entrar. o cara não dava. Então, assim, isso causou muito problema assim, não necessariamente brigas, mas realmente de ter que refazer várias tomadas e o próprio Marlon Brando se recusar a refazer todas, porque ele dizia que o trabalho dele já estava feito, era aquilo e pronto. Então foi motivo de muito atrito durante as gravações.
A ponto que o Coppola, em alguns momentos, ele teve que simplesmente refazer algumas cenas sem o personagem do Marlon Brando e botar e mexer na edição, né? Tanto que o filme é muito bem editado, mas assim, ele é quase um Frankenstein, porque tem cena que foi da tomada 1, cena que foi da tomada 10 e por aí vai. Pra Mas assim, poder montar. No fim das contas, harmonizou. E outra coisa é o improviso, momentos de improviso no filme, que o filme inteiro, muitas cenas clássicas do filme foram feitos de improviso. Seja da cena da briga do Sonny Corleone com o cunhado, seja a cena do Cannoli, que é quando matam o Paulie dentro do carro. Tudo isso foi improviso do momento, que o ator falou com uma brincadeira e o Coppola viu, achou genuíno e disse: não, vai entrar no filme. E tudo isso compôs Maquiador, se a ferra aí, vai, mitologia vai, do vai. filme. Bota sangue aí, vai, vai. Mas é isso. No caso de bastidores que eu tenho de lembrança é isso. Tá. O engraçado, né? Comentário aqui sobre o Poderoso Chefão. O Alan comentou aqui, né? Que o filme, o 2 e o 3 eles são uma continuação, não é necessariamente uma trilogia, né? E quebra essa ideia de que todo filme que tem continuação, tipo Velozes e Furiosos, é ruim, né? Ele tem uma construção interessante. E o legal é que o segundo, né? Sem querer entrar muito nos outros filmes, ele conta um pouco da história do pai dele, né? Do Don Corleone. Fala um pouco dessa viagem, como é que ele foi parar na, na América, né? Nos Estados Unidos, né? Como é que foi a vida dele, que também foi uma vida dura, para ele poder chegar onde ele chegou. E no primeiro filme, você tem é interessante essa ideia de família, e o que eu acho um barato nesse filme são as regras de negociação, né? Porque, tipo assim, eu posso te matar, você pode me matar, mas a gente não vai se matar aqui, a gente quer fazer negócio. Então, eu tenho tanto e quero comprar tanto teu. Você topa? Não, não topo. Eu acho isso, como é que fala? Eu não acho legal, não quero me envolver com drogas, É, né? Ele até é fala isso como que se não vai fosse dar um código certo. de ética da máfia, né? A máfia tem um É, código de ética. Ó, prostituição e jogo, beleza, mas drogas não. É mais ou menos isso. drogas não, né? Eu posso matar quem precisar. E o que é interessante também, é que isso começa no início do filme, né? Tem um detalhe que eu falo do início do filme que é bem interessante. Ele mostra como é que ele trata a família, né? O que as pessoas fazem de padrinho. Porque ele ajuda as pessoas fazendo algum favor, seja qual for o favor que for necessário para fazer, etc. E as pessoas ficam devendo uma para ele. Só que ninguém quer dever pro cara, né? Porque, né, ele pode te matar, a dívida tua pode ser sua vida, né? Então tem toda aquela pressão de porra, eu só vou lá falar com ele em último caso, né? Eu preciso respeitar. As pessoas que não conhecem respeitam ele porque tem medo de morrer ou de acontecer alguma coisa, que é o caso do diretor. Vai o Consigliere, né, um dos filhos dele, o filho adotado, falar com um cara e o cara trata mal a beça pra ele. Você não serve pra nada, não sei o que e tal. Aí quando descobre quem é, o cara chama ele para almoçar na casa dele, né? E não, por favor, eu não sabia quem você era, vem aqui, conheça meu Aras, conheça não sei o que, e tarará, e tarará. Aí quando ele vai sentar para negociar, ele vai e fala, olha, esse cara aí eu não vou dar o papel para ele, que ele me sacaneou, ele me ferrou nisso, nisso e naquilo, e tarará, ele vai ganhar o papel. E saia da minha casa, você não presta, eu que mando nessa cidade. Falou, tá bom. Aí ele sai, tipo assim, encerrou o negócio? Tá, a gente sai. Aí ele vai e faz como é que ele fala, né? O Michael fala no filme também. Não, meu pai fez uma proposta irrecusável para ele, né? Irrecusável. Aí ele botou a cabeça do cavalo, que valia 600 mil, em cima da cama dele. Matou o cavalo e botou lá. E tipo assim, ó. Você não quer dar papel, não dá, mas ó. Você acabou de perder 600 mil. Se quiser, eu posso voltar aqui amanhã. É muito bom, muito bom. E é uma cena que é bem. Acho que é uma das cenas mais marcantes do filme. Mas É bem diga, eu vou deixar a emblemático. palavra contigo. Uhum.
Assim, o filme inteiro conta a história, vamos dizer assim, a trilogia também, conta a Uhum, história da família Corleone, principalmente do ponto de vista do Michael, né? uhum. É o Michael, que era um veterano de guerra, e que não queria se envolver com a família, e a gente acompanha toda a jornada dele se envolvendo com os negócios da família, até o ponto que ele se torna realmente o O grande poderoso chefe chefão. da máfia. Não só necessariamente o chefe da família, mas o cara vira de fato o poderoso chefão da máfia de Nevada. Então, é a ascensão realmente. É ascensão e queda se a gente considerar até o final do terceiro filme. Então, é isso. A partir daí, o Coppola e o Mário Puzo no roteiro vão explorando vários estereótipos da máfia. Toda aquela questão da família, né? De você fazer um casamento e no casamento tem que entregar presente e pedir favores. Então, e durante um casamento, um siciliano não pode recusar um favor, um pedido de favor. Então, tem todos os pequenos detalhes. E isso é algo que a gente acompanha no filme inteiro. Além das guerras da família. Porque o primeiro filme, principalmente, é quando chega o Solozzo, né, que é um turco, eu acho. Ele chega já querendo levar as drogas para a família e o Vitor Corleone se recusando porque, pelo código de ética dele, droga é algo horrível, é algo execrável. E as Prostituição consequências e jogos não, mas droga Não, é. exato. E as consequências disso, porque aí tentam matar o Vitor, matam o filho dele. Aí, em retaliação, Michael mata o chefe de polícia e por aí vai. Fica nessa guerra sem fim. Até o ponto que o próprio Vitor Corleone chega e diz: beleza, vocês mataram meu filho, mas eu não vou atrás de vingança. Por quê? Se eu for atrás de vingança, essa guerra não vai acabar nunca, a gente vai continuar perdendo dinheiro e principalmente a gente vai perder prestígio. O que é um negócio meio bizarro, meio bizarro se a gente for parar para pensar. E assim, ele usou muito, mostrando também o uso de diplomacia, né? Como que você usa a diplomacia para resolver situações, mesmo que você vai sair perdendo, mas é Complicado. muito melhor para a família. Uhum. Então é algo é algo incrível do filme. Que mais pra frente o Michael liga o foda-se e manda matar todo mundo, né? Com ele o Michael não tem tanta diplomacia assim. Mas é Tem exatamente isso. diplomacia enquanto é bom pra ele, que depois que não tem, ele manda matar. Exato. Com o Michael é sempre a regra da lei do mais forte, né? Ele elimina todo mundo para não ter concorrência, não ter ninguém acima dele e ele não se preocupar. Tanto que é algo já no segundo filme que tem um infiltrado na família e ele fica absurdamente perturbado, né? Tipo, acaba o casamento dele, acaba a relação dele com o irmão, com todo mundo, porque ele não é algo que foge do controle dele. E o É, e é primeiro uma, e é uma questão também de, tipo assim, quando tiver vingança, eles não têm mais uma segurança para andar na rua. Qualquer momento eles podem ser mortos. E é sim. uma coisa que o Corleone não quer, pô. Ele vai ficar se matando. Eu quero voltar a andar na rua. Vocês me encheram de bala, beleza. Beleza, entendi o recado. Né? Mas eu não quero fazer esse tipo de negócio. Pega o negócio com o outro. Mas se vocês quiserem continuar na guerra, a gente continua na guerra. Mas não é o que eu quero. Vai morrer todo mundo. E tem muito se a gente pensar de época, porque o filme, ele é de 72, mas ele é um filme de época, porque a história se passa na década de 40, pelo menos o Uhum. começo. Então, se a gente for pensar, e o Vito Corleone, ele é um mafioso da década de, sei lá, de 10, de 20. Ele começou ali, no começo do século. Então, o pensamento que ele tinha, a forma como ele lidava com as coisas, era muito diferente dessa nova geração de mafiosos que está surgindo. Uhum. Que a gente vai ver mais pra frente no segundo filme, quando chegar na década de 50, que é outra parada, é outro nível que os caras Uhum. chegam. Então, é realmente natural que ele quisesse levar as coisas na diplomacia. E o mais interessante é que, apesar de tudo, depois de tentar matar ele e tudo mais, no final ele morre de causas naturais, que é
que é o mais interessante, porque a gente Achando que fica ele vai ser pensando baleado a qualquer momento e o cara morre de baleado a morte qualquer morrida. momento, que vai Morre de morte estourar uma guerra de matada. novo. E não, ele morre brincando com o neto. O que é da sensibilidade do filme em retratar a família. Porque enquanto esses caras não estão mexendo com nada ilícito, Uhum. eles são pessoas normais. Então, eles fazem lá comida para todo mundo, fazem a macarronada para a família toda, bebem, festejam, jogam conversa fora, ficam nisso e brincam com o neto e morrem, como pessoas normais. Então, é mais ou menos isso. Ele tenta também humanizar os personagens. Eles não são super soldados. É um pouco diferente de como o Al Capone é retratado naquele Os Intocáveis. Por exemplo, que o cara é Sim, sim. absurdamente quase um deus e tal. É bem diferente. Eles realmente são personagens humanizados. Eu fiquei até perplexo. Mas uma curiosidade interessante do filme que eu vi é a questão da primeira cena do filme, né? Primeira cena do filme, ele é uma é uma movimentação de câmera, né, vindo para a parte cinematográfica, ela é muito suave, né? É até suave demais para a época. Se a gente for comparar, exemplo, o Seven, né, a movimentação de câmera que tem no Seven, que é uma movimentação super suave, você nem sente a câmera se movimentando. Com Blade Runner, já tem uma diferença muito forte, né? Porque Blade Runner tem uns erros de foco na gravação, você tem algumas umas câmeras meio tremidas. E a gente vai ver muito isso em alguns pontos no Poderoso Chefão, né? Porque era outra tecnologia, eram câmeras maiores, super pesadas, tripés grandes, então tem coisas que são muito difíceis. E a primeira cena do filme começa numa movimentação de câmera que ela é muito, muito interessante, que é o cara, o filme começa com o cara pedindo um favor pro Don Corleone. E é um enquadramento, né, em primeiro plano, primeiríssimo plano, e a câmera vai suavemente se afastando. E esse tipo de movimentação foi toda feita em zoom alto, ou seja, tinha uma distância focal e foi diminuindo essa distância focal até chegar para pegar o ambiente todo, né? Um plano mais geral. E é uma cena que demora 3 minutos de movimentação de câmera. Então imagina que eles tenham gravado essa merda várias vezes. E para eles conseguirem ter essa precisão, eles fizeram essa movimentação com não teve um operador em si, uma movimentação computadorizada. Eles criaram um recurso para poder fazer essa movimentação suave, né, e conseguir fazer essa captação. É só um detalhe que eu queria falar, certo? É uma tecnologia até que o próprio George Lucas se aproveitou depois em Star Wars para filmar as cenas de maquete, né, de nave, de explosão e tal, porque ele não precisava ter alguém atrás da câmera o tempo todo para poder captar aquela cena que passa, sei lá, 20 horas para filmar 10 segundos de cena. Então, Uhum. foi até algo útil. Algo que eu até interessante falar, que nessa época, assim, Coppola, Jorge Lucas, Brian De Palma, o Spielberg, todos esses caras, eles eram amigos. Eles faziam faculdade juntos. E um sempre dava pitaco no filme do outro. Tanto que em Star Wars é um esforço, não só do George Lucas, mas o Coppola estava por trás, o Brad De Palma, o Spielberg, todos eles ajudaram. Poderoso Chefão a mesma coisa. Tubarão também, que foi do Spielberg antes. Então, Carrie foi o primeiro do Brian De Palma. Então, é como se esses caras, assim, se você assistir os primeiros filmes desses caras e, e sem saber quem você pode até achar que é a mesma pessoa. Porque muito detalhe de técnica, um foi passando para o outro e eles foram utilizando nos filmes dele, realmente numa forma. Eles foram cooperando, né, para desenvolver tecnologias e formas de filmagem. Então, claro, um usou de uma forma mais brilhante que o outro, no fim das contas, mas no final foram caras que conseguiram ali, se formaram na faculdade, saíram da faculdade e fizeram o nome deles. E isso Uhum. com ajuda, de cada um se ajudando. Até porque ninguém consegue 6 milhões ali na esquina. Exato. Ah, e uma coisa que é bem interessante, eu já ouvi falar muito dessas cenas, eu observei e tal,
o diretor de fotografia ele deu uma solução inteligente para a fotografia do filme, né? Que é uma solução que você consegue passear, né? Fazer o traveling, um passeio com as câmeras e você ilumina tudo. O que eu estou querendo dizer, né? Por exemplo, aqui eu tenho uma iluminação nesse meu set de filmagem, que eu tenho um abajur aqui apontado aqui para trás, né, que eu consigo controlar ele. Eu tenho uma outra luz aqui que está apontada para mim. Mas se eu pegar uma câmera e navegar com ela aqui pela sala, eu vou ver os tripés, eu vou ver todas as luzes aqui apontadas. E a solução que ele deu é justamente essa luz que a gente chama de posição zenital, né? Ela está apontada de cima para baixo, que faz justamente aquela sombra de guaxinim, que é bem clássica no filme. Então, ele basicamente iluminou do teto, como se fosse uma luz de casa mesmo, né, que dá essa sombra, dá esse detalhe. Ele fez essa iluminação e resolveu basicamente todos os problemas de luz do filme. E tinha essa possibilidade de passear com a câmera ou de ir para qualquer lugar sem precisar ficar montando e remontando iluminação da cena, né? Então foi uma solução que ele deu, né? Que é fácil, até para fazer diálogo, né? Às vezes você tem que montar a luz principal, a luz de fundo, né? Ou então a luz de recorte, e dependendo como você vai fazer o diálogo, você precisa espaçar, né? Botar muito distante essa luz, aí você vai precisar de refletores maiores, ou seja, tem toda uma engenharia por trás que ele resolveu usando só uma luz para boa parte das cenas, e ele consegue construir essa atmosfera, né? Até dar esse peso nas cenas dos diálogos por causa desse tipo de iluminação. E criou toda uma estética, né, pro filme. Porque foi uma solução que ele encontrou, mas que também compôs faz parte da composição das cenas. O negócio é uma sacada bem genial. Deixa eu ler aqui os comentários rapidinho, né? Poderoso Chefão, papapá, tem um comentário aqui Ai, esbarrei aqui. Juliana Cíntia, né? O filme mostra como as referências dos códigos culturais são moldados. Ai, calma aí. São moldados dentro como os códigos culturais são como um código de conduta dentro de relações violentas. Não é violência gratuita. Tem propósito dentro da lógica do grupo. Ou seja, você ir lá matar um cara porque ele sacaneou a sua filha, tudo bem, né? Tá dentro do código. Você ir lá e matar um cara porque ele tá te extorquindo dinheiro, tudo bem, né? Depois a gente suborna a polícia, mas o negócio é que ele não atrapalhe mais dentro daquele código de conduta. Tem mais um comentário aqui. Vendetta, as famílias se respeitam até determinado ponto. E o outro aqui o que eu acho interessante é que o Dom tenta ensinar aos filhos que as pessoas não podem saber. Instagram é um porre. Tenta ensinar aos filhos que as pessoas não podem saber o que eles estão pensando, que eles não podem falar o que estão pensando, que toda negociação depende, certo? Está dizendo assim que ele ensina para os filhos dele que eles não podem dizer o que eles pensam. Eles podem até achar aquilo favorável, mas não pode falar para o cara, senão o cara vê que você tem intenção e começa aquilo tudo. Inclusive aquele caso que o Don Corleone está negociando com um cara lá, o traficante, né, que quer vender a droga, e, tipo assim, no meio da negociação que ele tá negando, o filho vai e esbaforido porque quer falar com o cara. Fala, amigo, ele veio negociar comigo, não foi com você. Fica aí na tua, né? Aí rola aquele conflito entre pai e filho, e ele até depois tempo depois é baleado. Aí tem mais uma aqui, que cadê? Depois que você pega essas ideias e assiste o filme de novo, o Instagram é muito chato, velho. Você percebe que Dom e Mike fazem isso o tempo todo. Tipo, parece que eles não são bons atores, mas na verdade é justamente o contrário. Porque isso é verdade. Porque o Al Pacino, ele ficou com aquela cara dele de peixe morto, assim, apático o filme todo. Né? Olho mais arregalado. E assim, né? Tem duas expressões faciais. Essa e essa. O filme todo, são as pessoas que ele tem. Mas é justamente isso, porque ele está arquitetando o que ele tem que fazer, o que ele tem que matar, quem tem que convencer.
Ou então quem ele vai ter que... Não é o ator que não tem expressão, né? É exatamente o personagem que não, É, que não tá demonstrando nada. Né? é porque o personagem em si ele não se expressa, porque ele não pode se expressar, é meio que isso. Tanto é que aquela discussão que ele tem com a mulher dele, que dá um tapa na cara da mulher dele, ele tá quieto, falando com ela, não, você não vai, não sei o que é. A mulher fica com raiva, diz que abortou a criança e tal, isso é no segundo filme. Aí ele começa a tremer de ódio, velho. Eu falei, meu irmão. Aí ele supapa a mulher e assim, você tem uma reviravolta dele, né? Quando ele tá no tribunal também no segundo filme, ele tá super. Não, é verdade que você é traficante. Não, mentira. Não, não. Que é também a mesma interpretação que ele dá no final do primeiro filme. Que vem a irmã reclamar que ele mata o marido da irmã, né? O cunhado dele. E ela vem, não, porque você é um assassino, tarará, tarará, ela vai sair. Chega a esposa dele, mas vem cá. Como assim? Sua irmã tá falando a verdade? Fala, ó, você não abre a boca, fala que nem Capitão Nascimento, né? Você não abre a boca para falar do meu trabalho comigo, na minha casa. E ele ainda diz, Eu eu só lembrei na vou lhe hora. dar uma chance. Você só Uma tem chance. é a única vez que eu vou lhe dar a oportunidade de fazer uma pergunta sobre meus negócios. Ela Aí ele pergunta, você respira fundo, matou a pergunta. ele? Não. 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 Aí acaba, tipo assim, não se mete. É muito bem. A construção é muito inteligente do filme, né? E Os diálogos são muito bem feitos. já colocando percebendo mais no terceiro filme, por exemplo, que já é o Michael Corleone velho, e ele já tá cansado, ele já quer sair e tal. No terceiro filme, o personagem está muito arrependido do que ele fez nos outros filmes. Então ele quer resgatar a relação com a ex-esposa, com os filhos. Então é bem diferente, porque você tem o Michael Corleone meio, já assim, que sorri. Eu não vejo o Michael Corleone sorrindo nos dois primeiros filmes. No terceiro, Uhum. não. No terceiro ele sorri, dá beijo em criança, chama pra festa. É aquele velho querendo resgatar tudo que ele não viveu em tempos passados. Então é bem interessante também perceber isso, que o próprio personagem ele evolui, ele deixa de lado essa parte de ser impassível, né, nos negócios e realmente quer passar o bastão e quer viver quer viver a vida. E é engraçado como é que você vê as referências, né? Como é que virou uma referência para a cultura pop. Eu lembro que tinham, além de. Até hoje vende camisa do Poderoso Chefão com Ah, sim, Corleone sim. na cara, né? The Cara, Godfather, até etc. hoje. E a outra coisa que é interessante, né? Você vê as referências nos outros filmes. Né? Depois que eu revi, já tinha visto quando era criança, quando eu vi a cena dele falando né? Você não vai falar do meu trabalho aqui em casa, eu lembrei na hora do Tropa de Elite, quando ele está discutindo com a esposa. Você não abre a boca para falar aqui de casa do meu Sim, sim. trabalho. E a outra coisa que eu estava lembrando agora, aquele filme que é o Andy Garcia, no 11 Homens e um Segredo, o Benedict, né, que é o personagem do Andy Garcia, é a cara do Michael Corleone, né? O jeito e tal, E de até brigar, porque e não sei o o quê. Andy Garcia, ele é um Corleone no terceiro filme também. Então é como se fosse uma autorreferência até, porque ele interpreta o personagem dele no Não, Poderoso Chefão 3 igual ao o Michael Andy Corleone. Garcia? Sim, ele também tá no Poderoso Chefão 3. Ah, não vi, velho. Eu sei que Aí o o Al 11 homens, Pacino ele aparece no 13 Homens e Outros Segredos, né? Que é o terceiro filme da série. E ele é o dono do outro cassino, né? Que ele quer passar por cima de todo que mundo e também é tal, uma aquela coisa zoação toda. do Poderoso Chefão. Os filmes são muito bons. E outras coisas, né? A música, né? Tema, né? Muitas coisas que saíram do Poderoso Chefão, eles influenciaram, né? Desse filme, influenciaram e As influenciam até frases hoje. também. Uhum. Sim, sim, exatamente. Outro detalhe isso que eu ia falar, a cena do cavalo, né, da cabeça do cavalo na cama, ela foi uma cena que gerou muito rebuliço, né? Até a Sociedade Protetora dos Animais veio, bateu em cima e tal, aquela sequência toda. E o que eu li a respeito é que realmente é um cavalo, é a cabeça de um cavalo de verdade. Cabeça de Não é de verdade. Uhum. plástico nem nada, é um cavalo de verdade. E teve essa confusão, mas eles não mataram
eles não mataram, não mataram nenhum cavalo para fazer essa cena, né? Na verdade, eles conseguiram essa cabeça, parece que de uma loja de ração, de uma fábrica de ração, Uma de cavalos na batedora, época. É isso, para poder fazer essa cena, né? Que é uma cena que ela é, ela fica na cabeça da gente. E assim, André, tu falou de cenas que ficam que marcam, né? O próprio Poderoso Chefão tem um easter egg que ele coloca, que é a questão das laranjas, né? Todo momento que tem uma laranja em cena é porque vai acontecer alguma coisa importante. Não necessariamente um assassinato, mas vai acontecer algo importante na trama. 90% das vezes é realmente uma morte, mas não se resume apenas a isso. E é um signo interessante que se coloca que muito depois alguns outros cineastas vão repetir isso. Por exemplo, no Sexto Sentido, o A M. cor Night vermelha. Shyamalan, ele coloca isso, ele não coloca as laranjas, mas, por exemplo, em cada cena que tem a cor vermelha, o tom vermelho é algo importante para a trama. E ele pegou isso de referência com o Poderoso Chefão. Então é assim, algo bem simples que o cara colocou de brincadeira e que acabou se tornando uma referência absurda dentro da história do cinema. E outro momento também são as cenas de morte. Que, cara, é uma mais incrível que a outra. Por exemplo, a cena do pedágio, quando o Sonny Corleone é metralhado, aquilo ali é épico, basicamente. Porque, cara, primeiro que faz o cara de uma peneira, né? Putz. Mas toda a construção da cena, porque ele já tinha batido no. Já tinha espancado o cunhado, porque o cunhado batia na irmã dele. E Uhum. ele descobriu de novo que a irmã estava apanhando, o cara cabeça quente, foi lá acertar as contas de novo, né? E foi pego no meio do caminho. Foi uma armadilha. E os personagens do Sony, ele é um personagem querido ao longo do filme, porque, poxa, ele é o cara esquentado que vai lá, resolve as coisas na força mesmo. E é um cara gente boa, que traz presente, que conversa, que bate papo. É um cara gente boa. Só que ele gosta de Sim, resolver as coisas no braço. Porque ele é grandão, fortão. exato. E assim, no final o cara é morto, o cara é fuzilado, cara, numa cena absurdamente incrível. E as cenas a execução, né, que tem no final do filme, que é enquanto tem o batismo, o Michael manda eliminar todos os chefes de outras famílias. E aí é um festival, né? Que fica preso na porta do banco, é um que estava na casa de massagem, toma um tiro na cabeça, é outro que estava dormindo. O Enfim, elevador. tudo muito bem pensado esteticamente, porque fica bonito. Não é simplesmente o cara tava passando na rua, toma um tiro e caiu. Não, é para fazer sentido ali, para ficar Tem uma bonito o momento. narrativa, né? Tem uma Tem narrativa. Ah, uma, como é que o tem cara vai uma morrer no narrativa banco, né? O cara que vai, tranca a porta. Acho que deve ter muita gente com medo de andar que é porta giratória, né? Nessa época de ser é, fuzilado. e isso Ah, combinado com a cena do batismo, como por exemplo, a Michael Corleone, você renuncia a Satã, ele renuncia e mandou matar todo ah, mundo, quando o cara é o próprio Satanás. Então tem tudo isso, cara. É até. Beira até o terror se a gente pensar assim, se não for realmente se a gente não soubesse que é um filme de drama mesmo. e tu vê que o cara ele constrói de uma maneira que ele não. Como é que fala? É como se ele não tivesse envolvido com nada. Pô, mas como é que eu matei se eu tava no batizado do meu filho, né? Como é que eu ia fazer um Uhum. negócio desse? Eu tava preocupado com o batizado. E, tipo assim, manda matar mesmo e acabou, né? Não fui eu. Mas já tá tudo esquematizado para morrer há muito tempão. E é justamente isso que dá. Você começa a entender, por exemplo, no segundo filme, porque ele tá tão sério e pensativo. Porque ele tem os problemas, né? As pessoas que ficam perseguindo ele tem que resolver os favores de outras pessoas e ele precisa esquematizar para poder resolver esses assuntos, né? Eu sei que no segundo filme, né? Eu disse que não ia falar dos outros filmes, mas já falou. No segundo filme, ele tem uma situação que fazem um atentado contra ele. Então, ele fica o filme inteiro querendo descobrir quem é. E ele bota a galera que já não está muito afim, né, de fazer negócio, para um matar o outro. Ele joga meio que um contra o outro, né? Para um matar o outro, que é o
O judeu e o outro lá do bigode, que eu esqueci o nome dele. Só que chega no final que acaba não acontecendo as mortes como ele queria e a galera se volta contra ele, né? Aí depois ele vai, no final do filme também, e some com o corpo de todo mundo. Manda o cara, não, mas é impossível matar o cara, ele está sendo extraditado de Israel para cá, com o FBI, né? Ele está indo para Miami, não, impossível não é. Como é que fala? É difícil, mas a gente vai ter que resolver essa situação. Aí o cara no aeroporto, o jornalista, né, saca a arma e mata ele. Aí tem aquela situação toda, que ele corre, tiroteio que dentro do aeroporto. exatamente algo no Poderoso Chefão 2 que quem ficou acostumado com a narrativa do primeiro filme, o segundo até incomoda. Porque no primeiro, se a gente for pensar, tudo dá muito certo. Sempre que o Michael planeja algo e executa, dá certo. No segundo filme, quando começa isso, depois do atentado, ele tenta se livrar da galera e não dá, né? Que é quando tentam matar o cara dentro do bar, aí a polícia chega, rola um tiroteio no meio da cidade. Aí, morre um monte de gente. Quando tentam matar o cara em Cuba, também flagram na hora. Então, é como se fosse no segundo filme as coisas dão errado. Então, os planos dele nem sempre vão dar certo. Vai dar errado até o momento que dá certo no final. De novo. Mas é algo também para mostrar que o cara não é imbatível. Tem gente que consegue bater de frente com ele. Que é o caso do judeu, né? Que o cara, no final do filme, já tava abafando, bicho. Ó, só vim aqui votar no presidente e tô voltando para Israel. Então, é bem interessante isso também, que o segundo filme ele quebra com a narrativa que é mostrada no primeiro filme. Que é da família perfeita, né? Daquela condição toda. Isso. Uhum. E assim, a gente tem quanto tempo aí, André? Só pra constar, pra não perder muito. 8 minutos. 8 minutos. Acho que dá. É que no segundo filme, a gente acompanha a história do Vitor Corleone, dele jovem. Se a gente for parar pra pensar, o Poderoso Chefão 2 são 2 filmes em um. Porque se você assistir só as cenas do Vitor, é um filme só, e só as cenas do Michael, também é outro filme. Mas só um adendo. O filme é tão longo, mas tão longo que tem um intervalo no meio do filme. Tem um intervalo. Pra galera do cinema ir no banheiro e voltar. Assistir VHS, tinha que trocar a fita. E assim, mas o interessante, é por isso que muita gente considera o Poderoso Chefão 2 um filme superior ao primeiro, é que enquanto a gente está acompanhando a história do Vitor, em alguns momentos, o Vitor ele teve que lidar com situações análogas às que o Michael vai tomar no futuro. E mostra como o Vitor lidou com isso e como o Michael lidou com isso. Então é uma parada é a edição mesmo do filme mostrando isso. Porque se a gente for pensar, se são 2 filmes independentes, não faz sentido intercalar cenas de um com cenas do outro. E o Coppola conseguiu reverter isso mostrando como o Vitor lida com a situação no passado e o Michael tendo que lidar com algo parecido no futuro, considerando as proporções de tempo, de época e tal. Então, é até por isso que o Poderoso Chefão 2 é um filme superior. O meu favorito ainda é o primeiro. Mas o segundo, cara, é algo muito interessante. E talvez por isso que o segundo filme não tenha feito o sucesso que o primeiro filme fez. Porque o primeiro lucrou 250 milhões, né? Algo assim. O segundo também custou 13 milhões, mas lucrou 40. Então, assim, não foi um fracasso, mas também não lucrou tanto quanto o estúdio queria, né? Quanto estava planejando. Talvez por isso, porque é um filme muito longo, é um filme muito mais complexo. Você tem que acompanhar 2 histórias e ainda fazer a relação dessas 2 histórias. Ia pro cinema, o cara te dava um travesseiro e um colchonete com um pacote de pipoca. Era a época que o cinema dava pausa, né? Para o pessoal ir no banheiro, sair. Tem uma crítica do primeiro filme do Poderoso Chefão que reclama que o filme é muito longo e o filme não tem interlúdio, que no cinema não deram pausa, né, pra galera fazer outras coisas. E isso na década de 70 acabou sendo uma crítica negativa pro filme, vê só como as coisas eram na época. Então é algo bem interessante. E é por isso que o terceiro filme demorou muito para ser feito. Porque o Coppola, sim, o filme foi um fracasso pro estúdio, e o Coppola foi fazer outras coisas. Apesar do estúdio querer um terceiro, ele disse, não, vamos esperando. Levou mais de 15 anos para encerrar, né, a trama.
Então tem um pouco disso também. A gente tem que analisar um pouco da performance do filme nas bilheterias, porque atrasou muito, né, a produção de um por outro. Mas, enfim, Não para não é estourar o tempo, que era isso mesmo. não é que o segundo filme tenha tido um mau desempenho. É que o desempenho do primeiro foi astronômico. A Sim, análise é essa, né? Porque quando o cara ele joga um valor no filme, etc., ele espera que tenha geralmente um retorno, é o dobro, né? Então, investiu 6 milhões, ele exato. vai ter, sei lá, 12 milhões, 15 milhões, 10 milhões. Você tem uma bilheteria que se paga o filme. Agora, quando investe 7, 6 e lucra 240, é muito dinheiro. É um negócio assim meio. Pô, né? E pra época, 6, 7 milhões já era muito dinheiro. Já era Muito muita dinheiro coisa. mesmo. Pô, a década de 70, né? Pô, não sei nem como comparar. A Mas inflação era você. outra, era outra parada. A Era outra parada. moeda era outra, tudo era outro, tudo era outro. Mas quando você investe, por exemplo, num filme que você vê que tem um certo sucesso no primeiro e no segundo, você vê que tem um retorno similar ou igual, o cara continua investindo grana. Basta ver as franquias de hoje, como né, Vingadores, a gente tem Velozes e Furiosos também. Velozes e Furiosos, aquele do Algo Transformers, parecido que aconteceu com Guerra nas Poderoso Chefão Estrelas. 2, considerando as proporções, é o que aconteceu com Transformers, o último. Porque, por exemplo, o Transformers 4 custou 200 milhões e lucrou 1 bilhão. Foi um investimento muito bom. O Transformers 5 custou acho que 250 milhões ou 300, lucrou 600. Sim, o filme não fracassou, mas lucrou bem menos do que o O esperado. Aí a, esperado. aí a franquia agora está no limbo. Assim, não cancelaram, não acabaram com a franquia, mas o estúdio está pensando, poxa, a gente vai lançar um agora ou vai segurar por mais tempo? Então isso acontece o tempo todo. Considerando as proporções, né? Do Poderoso Chefão na época custou só 13 milhões e agora do Transformers que já custa 250. Mas ainda assim, a questão do retorno do filme pode não ser um fracasso, mas se não retornar o que o estúdio estava prevendo, pode também matar uma franquia. Né? É meio complicado. Aí tem suas coisas para acontecer, né? Aquele John Wick também, o último filme explodiu de bilheteria, tava pau a pau com os filmes da época. Sim. E assim, a Tanto que galera não já mandaram esperava fazer dois. Né? tanto. Não, fazer o 4. Esse vai ser o filme. Mas, tipo assim, o primeiro filme foi muito bom, massa. O segundo foi dentro do esperado. O terceiro, acho que deu recorde de bilheteria na época. E eu não lembro se tava batendo com Vingadores, acho que tava competindo com Vingadores, um outro filme assim. E, tipo assim, Mas não era o arrecadou muito. último. Arrecadou muito. Não era o último Vingadores, era um desses Vingadores. E foi meio que assim: Vingadores lucrou, sei lá, 200, ele pegou 190. Um negócio assim, Uhum. nossa, rapaz, né? Vamos ter que fazer um quarto, porque sobrou Exato. dinheiro, né? Exato. Vamos E assim, gastar. para o público, não se assuste se o quarto filme não lucrar tanto. Porque é natural do mercado também, né? Quando você está enchendo ele com o mesmo produto sempre, o público vai cansar em algum momento. Então, se o Exceto quarto não Velozes e fracassar, Furiosos, né? Porque, porra. pode fracassar no quinto. E assim, duvido até que esse nono filme Velozes e Furiosos também arrecade tanto, né? Mas isso é outra discussão, pra gente Eu não ouvi estourar. falar que a corrida vai ser em Marte, não, uma porra dessa. Vai pro espaço, vai pra Lua, parece, uma coisa assim. Não pode nem zoar, que pode que acontece mesmo. Até esqueci o que eu ia falar. O Guerra nas Estrelas também teve essa. Tu que é mais vidrado nisso, também teve isso, né? Que a gente teve os primeiros filmes lá na década de 70, 80, né? E depois teve a retomada nos anos 2000. Teve uma pausa também. Foi 2000 ou foi 90, Guerra? Foi 2000, Foi Guerra nas 2000. Estrelas. Começou, foi em 99. Foi de 99 a É, 2005. 2005 também teve alguns problemas também de bilheteria, que o pessoal ficou naquela dúvida, e retomaram recentemente, também não foi agora, com os 3 últimos filmes para poder encerrar. Né? Eu E nem que vi o último aconteceu filme. mesmo, né? O episódio 7 lucrou muito, o 8 lucrou mais ou menos, o 9 já não lucrou tanto. Se pagou, mas não lucrou tanto. Aquela mesma ideia, né? Que o pessoal tá cansando do mesmo produto sempre. A galera bota cavalo, bota não sei o que voando, cachorro robô, aí começa a inventar muito também, né? Aí já vai ficando cansativo.
Que nem eu tava falando, acho que foi contigo que eu falei, não gosto mais de filme com cambalhota e pirueta, né? Você fica cansado de assistir. Mas vamos lá. Eu queria agradecer aqui a presença do Ícaro, né? Por mais uma live dessa. A gente está encerrando o nosso tempo. E semana que vem. Teremos live semana que vem? Vamos ver, né? Vamos ver. A gente está Talvez, com. não sei. Talvez, não sei. A gente está com uma mudança na nossa programação, né? E a gente vai ter que organizar, a gente vai fazer alguns testes para ver como é que vai funcionar. Vou retomar esse esquema de lives. Talvez seja algo gravado ou talvez seja em outro horário. Mas a gente vai vir com essas informações, para vocês, certo? Lembrando que essa live vai estar disponível sexta-feira que vem no YouTube e ela já vai estar aqui disponível para vocês, certo? E até mais. Tchau, Até a tchau. próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Valeu, Ícaro. Valeu. Tchau, tchau.